Café com Entrevista chegando nesta sexta-feira. E olha, a gente chega sexta para trazer informações importantes para você já começar a pensar em como o seu fim de semana, o seu convívio dentro de casa, a sua ansiedade, o seu estado de nervo pode melhorar. Tudo por conta, às vezes, de falta de audição. E às vezes a gente nem percebe que está perdendo a audição. Popularmente dizendo, ficando surdos, né? Nossa! Mas a gente vai falar disso a partir de agora com a doutora Juliana Errara, fonoaudióloga, que vai contar tudo para nós. O Café com Entrevista está no ar. Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. Minha xará, Juliana. Bom dia. Bom dia a todos os Por ouvintes. que quando a gente acha que alguém não ouve, a gente grita? Ou por que a gente grita? Também é por talvez falta de audição e aí a gente começa a falar mais alto, igual... Sim, já é um desesperado. sinal. É um sinal? Já é um sinal. Pra dos se sinais. Exatamente. A gente não tem essa referência, né? Do tom, da altura do que a gente está falando. Porque a gente precisa ter essa percepção da nossa voz para passar a mensagem. Se comunicar, Pra né? se comunicar. Aí a gente começa a falar mais alto. Exatamente. Então, Acho que eu tenho problema de audição. Você tem o hábito de fazer audiometria? Não. E é super simples, né? Você tá vendo essa Simples. distância que nós estamos aqui? É. Então, pra conversar com a gente, ele grita. A gente grita. A gente grita. Não, é importante fazer audiometria para poder identificar aí. Se Quem de pode fato- fazer audiometria no sentido do profissional? Qual profissional? Profissional é o fonoaudiólogo que vai fazer a audiometria. Aham. Mas todo mundo tem que fazer a audiometria, desde o recém-nascido. Olha. Hoje, na maternidade, né, é obrigatório fazer o teste da orelhinha. Que já é uma audiometria? Já é uma É audiometria. que pro papai e pra mamãe é o teste da orelhinha. A gente vai fazer... É para identificar se tem resposta auditiva. Tá. Se deu uma perda auditiva ali no recém-nascido, aí já faz o acompanhamento desde já. E depois, de quanto em quanto tempo a senhora indica? Bom, vamos tentar entender um pouco da audição para a gente identificar aí qual é o período, tá? A audição ela é fundamental para a nossa comunicação. Nossa, claro. Né? O importante é perceber os sinais dessa falta de audição. Tá. Falar alto, né? Percebe-se ali que durante o dia precisa aumentar o volume da TV, enquanto os outros estão numa altura normal, adequada. A sua tá mais alta. A sua está mais alta. Sinais de zumbido. Ai, Sabe aquele credo. zumbidinho que persiste? Tá? Sim. Às vezes a gente fica assim, quando a gente ouve um som muito alto, perto de caixa de som, fica. Fica. Mas E se aí você tá com esse zumbido e não teve perto de caixa de som, é um problema. Não, exatamente, né? Porque o zumbido ele é um sinal de outras causas também, tá? Tá. Mas na audição É um está doce. relacionado. É um alerta. É um alerta. Tá? Percebendo isso, é importante já buscar ajuda aí, realizar ali uma audiometria para ver qual é Há o grau da casos sua que audição. podem se reverter ou não? Perdeu, aí só o aparelho mesmo pra ajudar. Depende, Ju. Porque às vezes o ouvido tá até entupido, né, doutor? Exatamente. A gente tem a gente vamos pensar que a audição ela pode se perder de várias outras razões, tá? Muitas vezes está relacionado ao envelhecimento. Tá. Ficou mais velho, vai ficar surdo, né? Nem sempre. Nem sempre. Mas Nem seria sempre. mais natural, vamos dizer. Seria o natural, Tá, né? Então beleza. vamos pensar assim, todo mundo vai ficar surdo, né? Eu sempre falo isso, que essa deficiência Tá. a gente vai credo. adquirir ao longo da vida, Tá. tá? Mas o que é importante pensar? A audição, ela pode ter várias... Vamos pensar que a orelha, ela tem 3 partes, tá? A orelha externa, que eu vou falar... Que é o que a gente vê. Exatamente. A orelha média, que é onde fica aquele famoso tímpano, sabe? Tá. Perfura o tímpano. Tá. Onde fica a cera do ouvido acumulada e a parte interna, onde fica as células ciliadas, Tá, que tem o essa- mais contato com o nervo, com Tá. o cérebro, tá? Então, você pode ter perda auditiva, depois de identificado na audiometria, em uma dessas 3 etapas. Tá? A cera, quando você me pergunta se tem cura... Se a gente identifica que você tem um excesso de cera... Faz uma lavagem. Eu faz passei por isso, doutora, porque os cachorros da minha vizinha latem muito de madrugada e de manhã. E
em determinado momento da minha vida, tendo que acordar cedo, eu comecei a colocar tampão daquele de avião para dormir. E isso deu uma micose, um fungo, na verdade. Eu fui ao médico que me indicou uma pomada. Correto. E eu comecei a colocar essa pomada no ouvido e entupiu. E em um determinado dia eu estava surda. Mas aí eu fiz a lavagem, tá tudo bem. Continuo com esse fungo, obrigada, vizinha, porque, né, deixa os cachorros presos latindo pra caramba. Mas, enfim, eu acho que vou ter que conviver com isso, porque já fui em outros médicos e não sara. É uma coceira. Aí eu só substituí a pomada por líquido, né? Pro líquido, pelo menos, não entope o ouvido. Mas às vezes acontece. Às vezes a pessoa acha que tá surda, gente. E Não é. Tem que procurar Mas um e essa profissional. limpeza? Ela precisa ser indicada por um profissional. Porque esse Isso. negócio de pegar cotonete... Não, nem Empurra pensar, mais ainda. nem pensar. Então, assim, quando a gente fala de cera, a cera já faz parte do processo aqui do ouvido, tá? Existe o acúmulo dela. Tá. Então, quando eu passo o cotonete, eu não tô limpando, dá uma falsa sensação, dá um alívio. Gosta, né, de passar ali, é mais pelo conforto. Você tá conversando e tá lá assim, ó. Olha, enquanto é cotonete, tá tudo até menos pior. Tem gente que vai com chave, vai com grama. Tampa de bique. Exatamente. Qualquer ponto agudo tá ali, daquele alívio. Então, vamos pensar. Quando eu passo o cotonete ali, Felipe e Juliana, no conduto, eu não é uma pinça, né? Tá. Não puxo ela, eu empurro. Então, eu vou acumulando mais eu empurro ainda. mais. Entendi. E como você não tem a ideia do espaço que tá entre... Lembra do tímpano? Tá. Né? Vai lá, O cotonete, ele chega lá e pode perfura. perfurar. E aí eu vou ter uma perda de audição Ai, por credo. perfurar o tímpano, Nossa. né? Não tenho a cera, mas eu perfurei o tímpano. Aí é onde a gente tem um problema. Essa E aí é lavagem onde ela pode- tem que ser feita por um profissional. Aí quem faz a lavagem é o otorrinolaringologista, Tá. né? O famoso otorrino. Ele que vai fazer aí no Gastei, viu, por conta procedimento. desses cachorrinhos, tá, gente? Gastei. Imagina. Doutora, a perda de audição pode acontecer com qualquer idade. A gente está falando dos idosos, mas a senhora tem de casos de pessoas mais novas. Sim, Quais sim. são as principais causas que podem levar a Olha, perda de audição? Então, vamos pensar desde o nascimento, né? Então, se essa mãe passou por um processo ali de infecção, teve algum contato com alguma bactéria na gestação, né? Rubéola, cachumba, sífilis, pode passar para o bebê. Né? Por isso que é importante depois a gente fazer o teste da orelhinha, tá? A criança nasceu saudável, né? Sem problema de audição, mas adquiriu a meningite bacteriana, que é muito comum. Muito comum. Né? Pode sim ter uma perda auditiva ali desde a infância. Depois aí são outros fatores, exposição ao ruído. Tá. Então a gente não vamos falar numa idade, porque todo mundo hoje está exposto a um Tá, todo ruído. mundo. E foninho muito alto. Fone muito gente que tem mania de alto, ficar o com foninho o dia inteiro alto. Exatamente. Então a gente Hoje tem uma na rua todo mundo usa fone. Todo mundo fone. E assim, hoje tem aquele abafador, né? Mas assim, o acúmulo de você ficar por horas usando fone de ouvido, você não tem um espaço, né? Dá uma fadiga, um cansaço. E aquela sensação de prazer. Você está ouvindo, às vezes, é uma audição normal, mas você coloca um pouco mais Ai, alto. que delícia. Né? É A gente sensação fala de desses prazer carros, a gente estava falando de barulho agora há pouco, né? Mas e tudo isso faz com muito, ao longo prazo, ou aquele de forte motociclista que fica o dia inteiro com aquele barulho na própria cabeça, ele está sendo prejudicado. Está sendo prejudicado. Então, todo mundo está sujeito a perder a audição. É por isso que ele buzina 200 vezes na voz, porque ele não ouve o barulho da buzina dele. Pode ser. Pode ser. Eu acho esse card aqui um dos melhores. Sons que a gente não pode deixar de ouvir, indicando os níveis de perda de audição. Esse coloridinho aqui, que a Ju trouxe para nós aqui na Rádio Frei Galvão, para vocês terem uma ideia. Vamos tentar destrinchar ele? Tá normal, leve, moderado, severa e profunda. Normal me chama atenção. A gente não ouviu o barulho da torneira, da Tem água. pessoas que não ouvem. Não ouve? Não, é o primeiro sinal de sons mais finos, né? Mais delicado. Né? Aquele bip do termômetro de medir febre. Não ouve também. Nossa, Isso eu já ouço são muito sinais. bem. Eu Já fiz são audiometria sinais. há pouco tempo para uma entrevista de emprego que exigia uma boa audição. Era para monitora de transporte escolar. Sim. Foi um caos o processo seletivo, me enganaram bastante, mas pelo menos eu sei que eu ouço muito bem. Imagina, monitor. Eu amo criança, isso é fantástico. Ainda bem que ela não passou, né, Sadal? Isso é incrível. Então, assim, esses, né, olhando ali bem, né, a gente tem ali
o desenho do Tem do ventilador. do Um ventilador ventilador. tem um ruído, né? Ele por Nossa, funcionamento. eu nem durmo se tiver. Chata. Tem pessoas que quando já tem perda auditiva, Não percebe. não percebe. E aí vão, né? Vai evoluindo. Vai evoluindo a sensação. Então, a gente vai dividir sempre a audição, conforme a audiometria, em graus, né? Porque muita gente fala assim, eu ouço 20%. Eu perdi 50% da audição. Mas pela audiometria que eu vou saber exatamente qual ela frequência... fala por conta própria. Ela fala Como- por conta como que própria, ela mas às sabe? vezes o médico Tá. pode ter falado, assim, não necessariamente falou Entendi. assim, olha, é o seu grau, mas a gente classifica tá. a perda auditiva por grau. Então, por isso que é importante fazer a audiometria. Pode chegar a esses casos aqui Sim. da gente não ver um helicóptero. Sim, e é comum. Meu E é Deus do comum. E é céu. um rasante, É o aqueles que comum. passam. E que não assustam. ouve. Como, e a pessoa ali... É tranquilona. Aí, Formosa. muita gente, ela deixa essas sensações de vibração, né? Vai percebendo mais a vibração. Né? Então, um Tá. trem passando, Que mas é quem nasce identificar... com um problema, Nasce ou aí pode... é diferente, né? Então, quem nasce com uma deficiência profunda, vamos pensar que essa criança teve ali, a mãe teve contato com sífilis, rubéola, e essa criança desencadeou ali a perda auditiva na formação, tá? Aí ela tende a ter uma perda profunda. Quando é nenê, quando é bebê, já se faz ali o implante coclear. Tá. Então, ali Desde pequenininho. já desde pequenininho para poder dar a solução auditiva para essa criança. Boa. Né? Porque tem muita com relação a isso. Quando eu vou usar o aparelho auditivo, né? Mas quando é bebê... Vamos tomar um cafezinho, uma água. Na volta do intervalo, rapidinho, a gente vai falar dos aparelhos auditivos. Que é um avanço da medicina, da ciência, e que tem facilitado muito a dar qualidade de vida, a dar dignidade para as pessoas, melhora relacionamento, porque aí você começa a ouvir o outro. Exatamente. E você volta aí a ter a sua capacidade auditiva. A gente vai explicar, então, tintim por tintim, a questão dos aparelhos, aqui com a Juliana Uehara, fonoaudióloga, falando sobre audição. Você está ouvindo bem, gente? Você não está ouvindo nada, né? Mas continue ligado aqui com a gente. 8h47, voltamos em 1 minuto. Você está ouvindo Café com Entrevista. Frei Galvão FM. Por intercessão. O Santuário Frei Galvão se prepara para celebrar com você a festa dedicada ao primeiro santo brasileiro. Festa de Frei Galvão 2025. Com tema: com Frei Galvão cultivemos a paz com toda a criação. E o lema: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Inspirada no carisma franciscano, a festa 2025 destaca a íntima conexão entre paz, fraternidade e cuidado com a criação. Participe deste momento especial conosco. Festa de Frei Galvão 2025, de 16 a 26 de outubro, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Mais informações: santuariofreigalvão.com. Festa de Frei Galvão 2025. Oferecimento: Instituto Paulo Kobayashi, Instituto ID Mais Vida, Prefeitura de Guaratinguetá e Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de São Paulo. Frei Galvão FM. Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista. — 8h49, de volta aqui com o Café com Entrevista, hoje conversando sobre audição. É muito importante, a gente tem a nossa perda natural, mas às vezes ela acontece e é necessário então usarmos da tecnologia, e é para isso que a gente estuda, né? E que graças a Deus a gente tem essa capacidade de criar possibilidades de melhorar a vida. Juliana Uehara, fonoaudióloga, conversando conosco hoje sobre aparelhos auditivos.
Existem vários tipos no mercado, né? Sim. Este que você nos traz aqui, explique o que é, quais são, é de uma empresa específica, é isso? Exatamente. Vamos lá. Tá? Então, aqui eu tenho um aparelho auditivo. Então, vamos pensar sempre Posso no grau. pegar? Claro, Não tem problema? Claro, pode pegar. Tem os modelos aqui. E esse aqui é que ele fica dentro da orelha. Ele Isso. parece aquele ponto de televisão. Praticamente Fica um ponto, dentro porque assim. ele é personalizado, tá? Um aparelho que a gente chama de intra-auricular. Mais aqui, ó. discreto. Aqueles grandões ainda se usa, aqueles Olha, que... Ju, eu trouxe aqui, porque quando a gente estava Mas esse conversando aí nem inicialmente... é grandão e perto desse que eu pensei, não, é discreto Então, também. Ah, a tinha gente- uns que eram É, gigantes. um negoção que sim, atrás sim. assim. A gente tem que pensar que Ah. aparelho auditivo é de acordo com o seu grau de perda auditiva. Ah, Então, entendi. quanto pior a sua audição, maior vai ser. Aham. Quanto pior o seu entendimento, né, sua compreensão, maior vai ser. Ou mais recursos vai precisar do seu aparelho auditivo. Então, ele é adaptado à necessidade de cada pessoa. Necessidade de cada pessoa, né? E não tem como a gente pensar em colocar um aparelho auditivo pensando em todos os graus, né? Então, Tá. por isso que é importante ter o acompanhamento com Esse fono daqui ele especialista. fica por fora, claro, né? É. Então, o aparelho é dividido Como em duas eles formas. são hoje? Mas é Hoje eles bonito, são- né? Uma a coisa gente meio vai ter- ciborgue. Então, assim, ó. Então, a gente tem um aparelho interno, né? Que a gente faz a pré-moldagem dele, faz o molde do ouvido e Ah, depois... inclusive anatômico, tudo. Exatamente. Ah, legal. Então, serve o que feito para Aham. Juliana não serve no Felipe, tá? Ah. Eles têm os lados distintos, porque não ouvimos... Aí, ó. Tô ouvindo. Porque não ouvimos simétrico, então a gente tem diferença. Um ouvido é melhor que o outro, tá? Então, não dá pra gente inverter lados. E o clássico é o aparelho retro, que é o que vai fora da orelha, que Tá. muitas vezes a pessoa, quando fala em aparelho auditivo, imagina esse modelo aqui. Tá. Né? Então, eu tenho um molde e uso ele. E hoje, Felipe e Juliana, a gente tem esse modelo aqui, que é o mais adaptado lá no consultório. É o aparelho que é um fiozinho. Tá até e o- ligado, ó. exatamente. Esse daqui é um modelo que ele E é... bonito também. Ele é todo Parece, estiloso. pra de quem tá ficar em no casa, ouvido tranquilo. pra quem Não tá em incomoda? casa, não está nos Quer ver, não? acompanhando pelo YouTube, gente, ele tem um adaptadorzinho que você coloca na orelha pra parar e tem um fiozinho que você coloca ali no ouvido como se fosse um foninho de ouvido. Eu vou mas colocar bem aqui só pra pequenininho. ver Parece como ele muito um fica. fone de ouvido. Parece um É foninho um de fone. ouvido. Hoje em dia todo Esse de mundo usa alguma Parece coisa na isso. orelha. Olha, né? discretíssimo. Olha. Eu Aham. falo. Pra mulher é maravilhoso, porque jogou o cabelo, tampou. Eu acho ele mais discreto que esse. Ah, sim. Verdade. Porque esse aqui ele fica um formato O fio ainda, é né? Então, transparente. esse daqui eu preciso ter a anatomia do ouvido favorável para ser mais discreto. Tá. Agora esse daqui ele é prático, né? Aham. Coloco Então aqui, são essas opções. são essas Mas opções. isso varia, por exemplo, do nível de prejuízo que eu tenho na audição. Por exemplo, esse atende a todos os níveis, o outro Sim. ou não. Sim, Cada é. aparelho é para um nível. Cada aparelho é para um nível, mas esse daqui eu consigo chegar até alguma frequência ali grave, profundo. Tá. Qual é o papel Legal. do aparelho auditivo ali? Qual é a transformação que ele faz? Juliana, o aparelho auditivo, o processo de adaptação, ele vai variar de pessoa para pessoa, Tá. né? Porque é um mundo novo que ele, né? Porque ele ficou muito, até ele procurar a ajuda, né? Ele identificou o que tem lá, fez a audiometria. Entende? O médico falou, seu João, Dona Maria, preciso usar aparelho auditivo, né? Você está com uma perda auditiva. É poucos casos que vão imediato, eles levam um tempo. Então, nesse processo de tempo, a gente vai pensar o quanto ele teve de prejuízo na audição. E aí eu vou pensar exatamente qual é o aparelho auditivo que eu vou adaptar, de acordo com a audiometria, e quais são as tecnologias. Por quê? Aparelho auditivo hoje, quando a gente fala, né? Fala assim, é só colocar um aparelho auditivo. Não, ele é um computador. Ele leva a informação para o cérebro? Ele leva, Isso? exatamente, porque o cérebro ele está cansado. Quando ele não tem um estímulo acústico, ele cansa. Né? Muito é que hoje está comprovado que a demência e a perda de audição estão relacionadas. Né? Então, são sinais ali que precisa não de um estimula, estímulo. Não estimula, não tem uma memória, né? Não tem um cognitivo trabalhando, porque o cérebro precisa estar se alimentando o tempo todo. E quem tem esse nível de perda severa, profunda, já pode colocar o aparelho? E como é o acompanhamento? Porque o choque para a pessoa deve ser muito grande. Sim, né?
Porque, quando a gente coloca o aparelho auditivo, a gente precisa entender que vai fazer parte da sua vida, né? Um pouco diferente do óculos. E o óculos, porque as pessoas muitas vezes, é para perto, é para longe, dessa variável. O aparelho auditivo, não. Ele, uma vez que você coloca o aparelho auditivo, você precisa dar continuidade no uso dele. Tá. Então, uma média de uso é de 10, 12, 14 horas. Então, ele faz parte da sua vida. Precisa para dormir ou pode tirar? Para dormir, tem que tirar. Tá? Porque é um componente muito sensível, né? E banho também é indicado. Esse é o diferencial. Esse aparelho auditivo aqui, você pode tomar banho. Olha. E é prova d'água. Piscininha esse também aqui não, muito severo. Piscina, sim. Caraca, que da hora. Tá? Então, ele tem isso, esse diferencial hoje. Quando a gente fala em tecnologia e evolução de aparelho auditivo, falar é para quem já usa aparelho auditivo, que pode tomar banho com aparelho auditivo, eles falam, não é possível, né? Porque é o que pertence a você, né? Você está ali e precisa. Tá? Mas facilita muito. O aparelho, assim, quando a gente vai falar desse computador, mudou muito, Ju e Felipe. Muito. E como que a gente controla? Dá para controlar volume? Dá para controlar o volume. O que a gente pode... O que a tecnologia vem agregada? Eu já vi que existem até aplicativos que a gente pode conversar, exatamente, modular. Isso tem mesmo. Então, assim, esse aparelho tem também. Tem. Ele tem um volume externo, tá? Que você pode, que é o clássico, né? Mas hoje a gente faz um pareamento, né? Faz aquela comunicação com o seu celular. E essa comunicação, ele vai fazer a função fone de ouvido. A gente estava falando de fone de ouvido, ele não é um amplificador, ele vai estar regulado de acordo com a sua audição. Então, você continua ali ouvindo o áudio e ele vai ter essa função direto aqui. No celular eu posso modular. Pode modular. E tem também um aplicativo que você vai ter uma autonomia aí maior com relação ao volume, ao ajuste de frequência, do que te incomoda, o que é mais agudo, o que é grave. Então, isso é possível ser feito nos aplicativos. A recuperação da audição é imediata quando a gente passa a usar? Depende muito. Lembra daquele processo em quando a pessoa... Que vai perdendo gradual. E demora para procurar ajuda, porque a gente pensar que esse cérebro é igual uma reabilitação mesmo de fisioterapia, né? Então, quebrou o pé, quebrou a perna. O médico fala, tem que fazer a fisioterapia lá, assim que tirar o gesso. Não dá para fazer a fisioterapia daqui 5, 6 anos. Né? Então, você não vai ter o mesmo resultado. Né? E então, o cérebro entender todas aquelas informações... Ele tem um processo. E existe caso de pessoas que vão perdendo a audição e por conta disso também vão tendo uma dificuldade na fala. Sim. E depois do aparelho elas têm que fazer um tratamento ali... Cada caso, fonoaudiólogo para ir voltando a saber falar também? Aprender a ouvir e aprender a falar? Sim, cada caso precisa fazer aí um acompanhamento que a gente fala de um processamento auditivo, tá? Mas que bom que tem solução, né? Tem solução. Mas o aparelho evoluiu bastante, né? Então, com qualidade. Então, trazer o som mais próximo da realidade, o aparelho auditivo hoje, ele faz. Tá? Então, isso é o diferencial hoje da tecnologia. Dá para usar aparelho só de um lado ou tem que usar dos dois? Se for uma perda unilateral de uma orelha tudo bem. Mas numa perda bilateral, tem que usar dos dois. Porque a gente vai ter só um ouvido funcionando e o outro não vai continuar. Fala comigo só desse lado. Porque quando... Essa parte externa aqui é o pavilhão, né? Que a gente chama. Ele tem uma função aí que é localizar o som. Quando eu tenho um prejuízo nisso, eu coloco o som, ele continua não entendendo, não sabe de onde vem, né? É só o ouvido bom que está fazendo isso. Então, o ideal é colocar, sim, o aparelho nos dois orelhas. A gente precisa trocar bateria, pôr na tomada. Como que ele vive, esse aparelho? A gente vai ter ainda os dois modelos, tá? Que é o convencional, clássico, com pilha. Pilha é essa pilha aqui, A gente fala que é aquela de relógio, né? Mas uma bateriazinha, é uma específica mesmo de aparelho auditivo, tá? E dura bastante? Depende muito do recurso. Do uso? Do uso, mas do recurso. Então, quanto mais recurso, eu consumo mais. Exige mais, né? Igual a gente faz no celular. Se eu for usar ali a função do fone de ouvido, ele vai gastar mais. Mas hoje o que a gente mais faz, adaptação lá no consultório, é o modelo recarregável, Ju, Felipe. Legal. Esse aqui, ó. Ele tem aqui uma base. Essa casezinha recarrega. Recarrega, tem um lá na fonte. É como é indicado tirar para dormir. Na hora que for dormir, eu coloco ali. Pego, tiro da orelha, coloco aqui. Aí de manhã ele já tá 100%. 100%. E ele dura o dia todo, numa boa. Ele atende bem. Pensando nessa média de 14 horas, né?
ele suporta bem, sim. Bem interessante. E precisa fazer uma manutenção, de tempos em tempos tem que voltar para... Existe, porque quando coloca o aparelho auditivo, Ju e Felipe, o que é importante porque é uma entender? máquina também. É então... uma máquina, mas a gente está falando de saúde. Né? Então, a gente tem as duas coisas. Tem um programa de acompanhamento. Tá? O que colocou lá, Ju, fiquei feliz no teste, eu vou ficar com o aparelho. Desde esse primeiro contato, a gente passa a se ver ali mensalmente, a cada 3 meses, para fazer essa adaptação. E aí a manutenção é feita por questões de higiene mesmo, trocar essa tulipa. Não sei se você consegue ver aqui. E é bom que o profissional faça isso, né? Então, exatamente, tá? Então, tem essa manutenção quando o aparelho precisa ser feito. Mas assim, daqui 1 ano eu tenho que levar para o concerto. Daqui tem, tá? É porque vai depender muito também do uso e do mau uso. Tá? Principalmente do mau uso. No mau uso. Tá bom. E aí é necessário mandar assim. O Conrado tá aqui elogiando a excelente entrevista com a doutora Juliana. Abraços, Conrado, para você também. Obrigado. A Ellen Rabelo também. Programa maravilhoso. Entrevista maravilhosa, nos auxiliando sempre. Felicidades. Muito bem, viu? O pessoal gostou. A gente tem que encerrar, senão a gente vai ficar aqui conversando o dia inteiro sobre a audição. É tão necessário, né, gente? Onde encontramos Juliana Uehara? Diz pra gente. Eu tô aqui na Avenida Ministro Urbano Marcondes, 238, na Vila Paraíba. Super fácil. Pertinho ali da rotatória ali do restaurante da Mercado da Vila. Tá. Tá? Eu tô lá de segunda a sexta. De segunda a sexta fazendo atendimento. Tem algum atendimento? A gente pode agendar por WhatsApp? Sim, pode sim. Passar, sabe de cor? Tem aí, ó. Pode... É o DDD 12 99163 9355. Repete, por favor, Juliana. 12 99163 9355. E tem rede social? Você atualiza lá também? Tem. Onde que é? É na ju.audionova Guará. ju.audionova Guará. Audionova é o nome da empresa que realiza, que faz esse equipamento fantástico que vai te dar qualidade de vida. Busquem primeiro uma avaliação, gente. Marque lá uma consulta com a Juliana, bate um papo, fala as suas necessidades, vai identificar o que você precisa, vai ver o nível, né, de perda, porque você tem uma perda, você pode ter certeza que você tem. Temos todos. Muito obrigado, excelente, viu? Obrigado o povo pelo gostou. convite aí. Volte sempre pra gente poder tirar mais dúvidas ainda. Com certeza. Valeu, o Café com Entrevista infelizmente acabou hoje, mas a gente volta segunda-feira. Você pode acompanhar essa entrevista de novo no YouTube, Rádio Fregalvão FM, e mais tarde no Spotify, Rádio Fregalvão FM. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto. Produção Felipe Melo e Juliana Luz. A coordenação é do Evandro Lucialho, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. E aí, para você que ouve pouco ou ouve mal, ouve pouco ou ouve bem, pode ouvir as músicas agora com o Evandro Luiz.